Deixa eu ver se o pessoal está entrando aqui. Tá em live, Cris. Tá pegando na página? Então, boa noite a todos aí. Aqui é Cristiano Roger, do Movimento Curitiba contra a Corrupção. Estamos aqui hoje, agora são 19 horas e 20 minutos. Estamos direto aqui de Curitiba. A proposta do Movimento Curitiba contra a Corrupção, além das lives que nós fazemos com algumas personalidades às quartas e aos domingos, nós queremos também falar diariamente sobre política, sobre tendências, sobre as questões do combate à corrupção que estão acontecendo aí pelo Brasil. Eu gostaria de dar boas-vindas àqueles que estão assistindo a live agora ou que vão assistir depois, que gostaria de deixar uma mensagem de alegria para vocês, de entusiasmo, que a gente possa conseguir continuar lutando por aquilo que nós acreditamos, continuar lutando no combate à corrupção, apoiando as instituições como sempre, o que nós não nos negamos a sempre a falar e a repetir, se for necessário várias vezes, a continuar apoiando a Operação Lava Jato, a Polícia Federal, alguns membros do Ministério Público, e eu queria até me solidarizar hoje com o Deltan Dallagnol, que vem recebendo ataques aí da PGR, que vem sofrendo ataques de pessoas do gabinete do ódio ou de inimigos aí que não aceitam o trabalho e o legado da Operação Lava Jato. E aí eu gostaria até de convidar as pessoas que estão nos acompanhando, que está acontecendo nesse exato momento, a partir das 18 horas, um tuitaço no Twitter, que é sobre Deltan na Lava Jato. Hashtag Deltan na Lava Jato. Então quem puder twittar lá, já está em campanha. Convidar vocês aí a twittar Deltan na Lava Jato. E aí vai meu abraço aos procuradores aí da Lava Jato, em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, que continuem com perseverança, combatendo corrupção, desvendando crimes organizados. Infelizmente, o pessoal da PGR ainda está coletando dados aqui em Curitiba, o que é uma vergonha. A gente sabe que existe um levante da PGR, do STF e até de membros do governo federal contra a Operação Lava Jato. Eles querem pegar dados realmente para ver a que ponto as investigações da Operação Lava Jato, principalmente aqui de Curitiba, chegaram tanto aos que têm foro privilegiado, em que nós até ontem à noite fizemos uma live especial com o deputado Diego Garcia, falando da necessidade de se derrubar o foro privilegiado, e ele disse que é uma questão que ele falou que é importante, o fim do foro privilegiado ele tem que andar junto com a condenação após a segunda instância. Então essas brigas que nós temos feito, que nós estamos fazendo, a gente continua lutando, a gente continua batendo na tecla, está lá nas mãos de Rodrigo Maia, no Congresso Nacional. Gostaríamos que o Rodrigo Maia, o Botafogo, né, pudesse avaliar, colocar em votação a PEC da segunda instância e a PEC pelo fim do foro privilegiado. Aí sim poderemos aumentar a pressão sobre aqueles que têm foro privilegiado. Nós gostaríamos também que o STF começasse a julgar os demais processos dos políticos que têm foro privilegiado, que estão aí nas delações da Odebrecht, que estão aí nas delações da JBS. Não sabemos se a delação da JBS vai ser cancelada ou não, mas existe muito material a ser analisado. Tem muitos políticos que são réus. Renan Calheiros, que tem mais que 5 ou 6, Aécio Neves. Aliás, tem uma carrada de políticos famosos que estão aí esperando para serem julgados, esperando a boa vontade dos ministros do STF. Então não adianta a gente querer ter justiça se ir lá no STF e no STJ sempre a gente vê soltura de bandidos, né? Bandidos de colarinho branco. Nós queremos realmente que eles levem mais com seriedade os crimes de colarinho branco, os crimes de corrupção, porque agora a gente está vendo em plena pandemia a falta que esse dinheiro faz para a nossa saúde, para serviços essenciais, para a população que mais precisa, que mais
está precisando nesse momento, principalmente as pessoas que estão desempregadas agora, os pequenos empresários. A gente está vendo aí que tem pequenos empresários que não estão nem conseguindo empréstimos aí, tendo dificuldades para pegar empréstimos em bancos públicos. Inclusive, hoje um rapaz hoje foi lá no Palácio da Alvorada e questionar o senhor presidente Bolsonaro, porque ele estava tendo dificuldade. O Bolsonaro ficou bravo, que tem que falar com o Guedes. Ora, ele não é o presidente, não é ele que manda? Então, porque tem os pequenos empresários, os comerciantes, as pessoas aí, estão tendo dificuldade de pegar empréstimo nos bancos públicos ou privados. O que há de errado? Né? O que há de errado talvez que o cara tá com o nome sujo. Lógico que vai estar com o nome sujo, não tá vendendo, não tá produzindo, não tá podendo pagar seus funcionários. Lógico que ele vai estar com o nome negativado. O que o senhor presidente vai fazer nesse sentido? Qual é a proposta do governo federal? Então vocês vejam que uma coisa leva a outra. E agora à noite uma juíza, não sei de qual comarca, proibiu o dinheiro da operação, os 500 milhões do fundo da Lava Jato. Ela proibiu que esse dinheiro seja destinado ao Covid-19. Ora, e tem gente falando assim, que a saúde não precisa de dinheiro, porque o Ministério da Saúde não está mandando dinheiro e está sendo desviado. Ora lá, se você partir desse argumento, está prejudicando a você mesmo. É dever do governo federal e dos governos municipais e estaduais usar o dinheiro de forma correta, de forma certa, porque as pessoas precisam de atendimento, de insumos, de remédio. Eles não estão precisando de um Messias, eles estão precisando de tratamento, de leitos. Então tem sim governos sérios que estão fazendo bom uso do governo público, tem sim governos sem vergonhas que estão talvez fazendo falcatrua com o dinheiro público, somente da saúde, mas isso não é justificativa para represar dinheiro nosso, vindo de imposto ou vindo da corrupção. O dinheiro que até estava aí, saiu na mídia semana passada, que o Ministério da Saúde usou apenas um terço, na verdade, do dinheiro que foi destinado à saúde. Onde está o restante do dinheiro? Inclusive, o ministro da Saúde esteve aqui em Curitiba na última semana, dizendo que vai mandar insumos e remédios aqui para o Paraná, porque já o próprio secretário de Saúde já estava alertando que o Paraná, faltaria remédio no Paraná, somente para tratamentos simples, de casos leves do Covid. Então a gente tem que estar bem atento, porque o dinheiro ele tem que vir, independente de questões políticas, de questões ideológicas. A vida das pessoas está acima de tudo. A vida, o emprego, a saúde está acima de tudo, acima de qualquer partido, de qualquer político. Não tenham políticos de estimação. Nós temos que realmente nos preocupar com os nossos irmãos patriotas, os nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, os nossos irmãos que estão sem emprego, os nossos irmãos empresários que não estão conseguindo desenvolver a sua atividade financeira. E tudo isso, na verdade, é causado pela irresponsabilidade da classe política, que não se planejou para fazer uma ação efetiva de isolamento social. Talvez não tanto aqui no Paraná, mas em alguns estados virou uma palhaçada de abrir e fechar comércio, abre, fecha, não fizeram um plano, não consultaram os especialistas em saúde para fazer um plano realmente que poderia, pelo menos, surtir um pouco de efeito de não ter tanta contaminação por meio do Covid. Eu gostaria de mudar de assunto, falando também, até atrelando essa questão do tema anticorrupção, sobre a questão que o Moro, ele fez uma entrevista com o jornal Financial Times, e ele disse que o governo Bolsonaro me usou como desculpa para a pauta anticorrupção. Olha, na verdade, a gente acompanhou, para quem está acompanhando aí a política desde o ano passado, a gente sabe que o governo Bolsonaro usou apenas a imagem do Sérgio Moro, primeiro para agregar uma imagem positiva ao governo, e para dizer uma falácia que estava combatendo corrupção. Eu vou só enumerar algumas questões que aconteceram. Eu não vou falar estritamente sobre Sérgio Moro. Nós falaremos isso com outros convidados. Eu não vou falar sozinho sobre isso. Mas eu só quero dizer uma coisa. Questões como foi tirado o COAF do Moro em julho do ano passado. Foi tirado o COAF e o governo não se mexeu. Todo o Centrão, todo o Congresso se mobilizou para tirar o COAF do Moro, porque o COAF tem informações importantes que tem movimentações financeiras de todos os poderosos desse país. Foi retirado do Moro e foi mandado para o Ministério da Fazenda.
Segundo, ano passado foi colocado Aras, né? Isso daí é inaceitável uma pessoa de bem aceitar que se coloque um cidadão como Aras. A gente sabia, a gente estava alertando que o Aras sempre foi um cara crítico à Lava Jato, sempre foi um cara que tinha relações obscuras com a esquerda, fez jantares, participou de jantares em homenagem a José Dirceu. Por informações que eu recebi direto de Salvador, Aras sempre foi ligado ao Partido Comunista, tinha grande admiração pela política cubana. E, de repente, um presidente da República, que se diz de direita, que se diz conservador, me coloca um comunista na PGR, vocês querem que eu pense o quê? Vocês querem que eu entenda o quê? Vocês querem que eles contem uma história da vovozinha para eu acreditar que, de repente, um comunista virou conservador de um dia para a noite? Só para os idiotas que acreditam nisso. Aquelas verdadeiros patriotas que foram, desde 2014, nas ruas e continuam nas ruas lutando contra a corrupção, sabem que foi feito realmente uma sacanagem com a Operação Lava Jato, com o tema anticorrupção que o Bolsonaro ter colocado Augusto Aras como coordenador da PGR. E hoje a gente vê aí a PGR de forma sistemática querendo acabar com a Operação Lava Jato, querendo centralizar todo o poder das informações na mão lá em Brasília. É vergonhoso. E nós temos que continuar defendendo e com unhas e dentes a Operação Lava Jato, defendendo. A Operação Lava Jato é um legado do povo brasileiro. Já é um trabalho que está aí, é uma operação que tem que continuar. A Operação Lava Jato que já está indo para o seu 7º ano. E tem muita coisa para fazer. Imagine quantas operações de desdobramento que vieram da Lava Jato. Tem muita coisa para acontecer. Nesse angu tem muito caroço para ser tirado. Então a gente não pode aceitar. A gente vai mais para frente. Em agosto do ano passado, o senhor presidente da República queria tirar o superintendente da Polícia Federal. Isso não é uma história de agora, que aconteceu em abril, quando o Sérgio Moro saiu do Ministério da Segurança Pública. Foi desde agosto do ano passado. Lá atrás, até o Moro ensaiou um pedido de demissão naquele momento, em agosto de 2019. Mas o senhor presidente da República não aceitou o pedido de demissão. Porque se tivesse acontecido lá atrás, realmente a cara do presidente ia cair cada vez mais. Ele queria trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, teve uma negativa do diretor-geral, aí ele queria a cabeça do diretor-geral, aí o Moro colocou o cargo à disposição em agosto do ano passado. Ele não aceitou o pedido de demissão do Moro, isso foi no final de agosto do ano passado, e ainda levou o Moro no desfile do 7 de setembro para dizer que estava tudo bem, e na verdade não estava. E aí foi caminhando, o filho dele, Flávio Bolsonaro, a gente esteve em Brasília lutando pela CPI do Lava Togas, os filhos e a chamada direita limpinha que está junto com eles aí, principalmente essa galera que agora está envolvido, estão tudo nos processos de fake news do STF e do Congresso Nacional. Essa galera ajudou a enterrar a CPI do Lava Togas, vergonhosamente. Nós estivemos em Brasília, eu, a Narlia, vários ativistas do Brasil, e a gente apanhou, levamos bala de borracha da polícia a mando de Dias Toffoli. Isso mesmo, nós apanhamos. Tem vídeos que comprovam isso daí. E naquele momento o senhor presidente da República se calou, não falou nada. E enquanto isso, o filho dele fazendo pressão para que senadores tirassem as assinaturas da CPI do Lava Togas e ao mesmo tempo jantando com Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Aí vocês querem que eu pense o quê? Tanto que a gente sabe que Gilmar Mendes e Dias Toffoli ajudaram, atrapalhou um pouco as investigações do Queiroz, que foram derrubadas, o compartilhamento de informações do COAF. O Dias Toffoli ajudou durante 6 meses o próprio Flávio Bolsonaro, que depois foi derrubado em novembro. Depois a questão da derrubada da prisão em segunda instância, que a gente não viu nenhum dos filhos se manifestar a favor, nem muito menos o presidente da República, que estufava no peito nas eleições lá em 2016, 2017, 2018, a favor da segunda instância. Principalmente a segunda instância foi um dos temas, foi uma das prioridades de campanha, um dos temas de campanha do senhor atual presidente da República. Acontecendo em dezembro que ele colocou lá naquele famigerado projeto anticrime, que foi realmente bagunçado pelo Centrão, pelo Congresso,
do projeto anticrime do Sérgio Moro, em que se limitou às delações premiadas e que se colocou um tesouro vindo do PSOL, né, do Freixo. O Bolsonaro colocou o juiz de garantia, mesmo tendo pedido do próprio Moro para que não se colocasse. Vai lá o presidente da República e coloca o juiz de garantia, e foi duramente criticado por muitos delegados da Polícia Federal e pela maioria dos procuradores da Operação Lava Jato. E aí, culminou em janeiro ele querer dividir, fazer aquela jogada e querer dividir o ministério, o superministério do Sérgio Moro. Então, é uma coisa atrás da outra que foi acontecendo, e agora, culminando agora em abril, ele querendo a derrubada do diretor-geral da Polícia Federal, e o Moro não aceitou, e o Moro realmente já sabia que esse governo não tinha nenhum compromisso, nunca teve nenhum compromisso com o combate efetivo da corrupção. Aí ele pediu o chapéu e foi embora. Entendeu? E daí, a partir disso, alguns produtores de fake news contam vários fake news contra Sérgio Moro, inventam mentiras, historinhas que foram criadas desde 2016, 2017, pela galera do PT, porque esse pessoal aí bolsonarista não tem nem capacidade de criar novas histórias, eles requentam historinhas e fake news produzidos pela esquerda. Eu acho que vocês poderiam ser muito mais inteligentes, né? Então, mas no momento a gente vai falar especificamente sobre a questão a questão do Moro, né? A questão do Moro. E eu quero terminar essa live, então, de hoje, me solidarizando às famílias do Covid-19. Nós estamos aí chegando a quase 90 mil mortos, infelizmente, indo para 100 mil. Ninguém quer uma estatística dessa aí no país, né? A gente não quer isso daí para as pessoas, né? Então eu quero me solidarizar às famílias aí no caso, às pessoas que perderam seus entes queridos. Eu espero que Deus dê saúde àqueles que estão nos hospitais, que Deus abençoe vocês aí, que abençoe vocês aí, que vocês possam superar esse momento e que muitos possam vencer essa pandemia. Nós estamos partindo para 17 minutos de live. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram comigo hoje. Eu só gostaria que vocês não esquecessem, se puderem curtir a nossa página, Cristiano Roger. Puderem curtir. Nós lançamos um canal no YouTube. Esse vídeo vai para o YouTube. A gente não conseguiu transmitir hoje para o YouTube, mas se vocês puderem se inscrever no canal lá, Curitiba Contra a Corrupção. Vocês puderem nos seguir também no Insta, Curitiba Contra a Corrupção no Instagram. Também tenho lá, Cristiano Roger, com 2 R's no final. Quem quiser me seguir também no Twitter, Cristiano Roger, com 2 R's no final. E também no Facebook, Cristiano Roger. A gente está em manutenção com a página do Curitiba Contra a Corrupção no Facebook. Em breve a gente espera voltar para transmitir as lives pela página do Curitiba Contra a Corrupção. Boa noite para vocês, desejo para vocês um bom início de semana, e só deixo um recado para vocês: permaneçam firmes e fortes aí no combate à corrupção e firmes na luta pela verdade e pela vivência da integridade, tá bom? Forte abraço a todos aí, boa noite.